tão delicado quanto a minha chegada. Eu acho que não mais por conta da pontuação que nós conseguimos no início. Jogo decidido em detalhes. Um jogo que fez vários torcedores perderem o apetite. Grêmio e Vitória foram a campo sem nenhuma vontade de futebol. No primeiro tempo, só o time gaúcho chegou. Os chutes de Pavon e Carvalho obrigaram Lucas Arcanjo a trabalhar. Essa sequência negativa, isso vai pesando, né? O retrospecto ruim dentro do nosso ambiente. Os donos da casa reclamaram um pênalti quando o Arcanjo derrubou Kahneman dentro da área e o juiz chegou até marcar. Mas como a bola já tinha saído antes do lance, voltou atrás. Edenilson ainda teve a chance de marcar de cabeça, mas jogou para fora. O segundo tempo começou, mas as equipes ainda pareciam estar dormindo em campo. Até que uma jogada individual de Soteldo bagunçou a zaga rubro-negra e chutou no cantinho para abrir o placar. 1-0 Grêmio. A partida correu, o Vitória não tinha forças para tentar a reação e a equipe não acertou uma finalização sequer no gol. E ainda viu o Grêmio marcar o segundo. Matias Arezzo foi derrubado na área. O pênalti dessa vez foi marcado e Edenilson não desperdiçou. 2-0 Grêmio. Com os resultados da rodada, o Vitória voltou para a zona de rebaixamento e ocupa agora a 17ª posição. O retorno do Z4 agora a gente depende de resultados, a gente tem que ser bem realista. Pode ser que aconteça no decorrer dessa caminhada que ainda é muito longa, a gente vai trabalhar e espera que não. Acho que o principal é não estarmos no Z4 na 38ª rodada. Essa é a nossa competição, é a permanência, é a luta. Nós vamos seguir lutando, vamos seguir trabalhando. E à medida que as coisas não vão acontecendo e a gente vai tendo ideias, planos de jogo em cima de cada adversário, a gente procurando melhorar, oportunizar quem está melhor também no aspecto físico para ter as melhores escolhas e a gente poder competir melhor e fazer um jogo com a nossa cara novamente, a cara de um Vitória que teve uma resposta positiva. Pois é, meus amigos, não tá fácil a vida do Leão. E aí eu quero saber de vocês, exatamente o que eu trouxe com o Xavier no começo. Vitória deixou de competir nos últimos 2 jogos, né? Vinha de uma sequência positiva, depois começou a acumular alguns tropeços, perdeu em casa para o Botafogo também, mas um resultado dentro até do esperado, dada a qualidade do Botafogo, mas os jogos contra Fortaleza e Grêmio foram muito abaixo da expectativa ontem, sequer uma finalização no gol. Vocês acham que isso se deve a quê? Por que caiu tanto o desempenho, a competição desse time dentro de campo? São vários motivos, William. Vários motivos acontecem dentro de um time de futebol, principalmente o Vitória, que vem de uma expectativa da subida, né, da Série B para a Série A, de um título baiano que não ganhava há 5, 6 anos. E aí vende-se uma ilusão para o torcedor. Não, porque o time é isso. E não, o planejamento foi totalmente equivocado. O planejamento do Vitória para a Série A foi totalmente equivocado. E a direção nem admite que foi equivocado. Mas é equivocado. A prova está aí. 30 gols o Vitória sofreu. A defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro da Série A. 30 gols em 18 jogos. Está aí um primeiro problema. Traz jogadores pelo nome que não sabe o estágio do jogador naquele momento, se vai ser útil, se não vai. É absurdo isso. Isso não é planejamento para uma Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A é um dos mais difíceis do mundo, se não for o mais difícil. Eu estava comentando com um amigo meu, hoje você tem, virando um turno, metade do campeonato, tem 8 equipes que podem ser campeãs. Aonde você vai ver isso no mundo? Não vai ver em lugar nenhum. Só aqui no Brasil. Então, lá embaixo o Vitória está complicado, totalmente. E agora complicou mais ainda, torcedor, porque os times que estão na ponta, que estão brigando lá em cima, o Vitória pega todos eles fora de casa, que é pior ainda. Não que eu não acho que fora de casa, dentro de casa, de repente o Vitória vai lá e ganha, como ganhou agora 2 jogos fora de casa, mas a perspectiva e a lógica é isso, os times estão brigando lá em cima. E outra coisa, os times que o Vitória briga com eles, tecnicamente, na minha opinião, até de Goiás e outros mais, Criciúma, o Vitória vai pegar fora também.
Então, torcedor, Vitória tem que ganhar 10 jogos em 20. São 50% de aproveitamento. O que está mostrando não tem como. E para completar, meu caro William, meu caro telespectador, o Vitória, ele não tem perspectiva de trazer jogadores a nível de Série A. Por quê? As problemáticas extracampo, o que o torcedor, os torcedores aí que fizeram com os atletas. Outra coisa, os jogadores tecnicamente de qualidade que o Vitória tinha, tanto na campanha da segunda divisão quanto do Campeonato Baiano, como o Rodrigo Andrade, como o próprio Dudu, são jogadores que não têm equilíbrio extracampo. Pô, eu vivi isso na minha época de jogador, rapaz. Os caras tomavam todas, mas chegava lá e resolvia. Entendeu? E agora não cabe mais no futebol isso aí. Eles estão rasgando dinheiro. E aí, faz o quê para melhorar o time do Vitória? Trazer o treinador não existe. Vai fazer o quê? O jogador, na hora de vir para o Vitória, vê uma notícia dessa que foi a nível nacional, que os jogadores foram espancados no seu lazer, na sua folga. Eu, como jogador, uma vez me disseram que me queriam para o Asa de Arapiraca, Xavier. Quando eu fui buscar lá, meu irmão, o nível de... Eu digo, vou não. Vou lá fazer o quê? Os caras vão para dentro do estádio com revólver, com arma. Então, torcedor, o problema do Vitória é delicado. O jogo que a gente assistiu, eu assisti o jogo, o Grêmio desesperado, o Grêmio errando tudo. Eu nunca vi tanto erro de passe. Eu comentei com meu filho. Assisti com ele, falei, rapaz, nunca vi tanto erro. O Vitória teve 70%, se eu não me engano, de erro de passe. O Grêmio, 60% e alguma coisa. O jogo foi muito feio. Ah, o campo foi ruim para os dois, mas o nível que o técnico do Vitória, que é inferior ao time do Grêmio, e a maioria dos times, isso é a realidade nua e crua, e Carpini já falou que precisa de celeridade, de velocidade para contratação, se quer que o Vitória não caia para a segunda divisão. Ah, mas o Vitória vai superar, vai trazer. Sim, cadê os jogadores? Então, torcedor, é preocupante o momento do Vitória e também o momento do Bahia, porque tem uma sequência de derrotas que isso não tinha acontecido até agora no Campeonato Brasileiro. Realmente a situação do Carpini é delicadíssima. Por quê? O elenco que o Vitória tem já comprovadamente não é o ideal, isso é fato, né? E ainda perde 2 jogadores por um comportamento inadequado que são importantes dentro do contexto de hoje. O Dudu e o Rodrigo Andrade são 2 jogadores importantes dentro desse elenco que o Vitória tem. E por conduta indevida foram afastados, o que eu acho correto para se manter, né, os atletas sabendo que existe rigidez no controle. Por outro lado, não se traz jogadores até agora qualificados para mudar a história do Vitória. Tem, não é defendendo a direção, mas eles erraram com 24 ou 25 contratações e agora, mais complicado ainda, está numa zona de rebaixamento, não tem grandes recursos financeiros para atrair jogadores. Tem que ter pessoas que observem, que busquem jogadores de qualidade, mesmo que não tenham um grande nome a nível nacional, para melhorar a qualidade do elenco. Carpini, por sua vez, além de tudo isso, está tendo cartões, contusões. Ontem, por exemplo, eu não entendi, sinceramente, mas aí a cabeça do treinador aqui vai dizer, o Everaldo é um jogador que veio precedido de um ótimo currículo, teve um tempo de contusão, mas já estava voltando gradativamente. Não entrou no jogo, ele atribuiu aos 2 garotos a responsabilidade de uma reversão. É mais complicado. Tanto o Luan quanto o Luiz Miguel. São bons jogadores? São. Mas eles não podem ser os responsáveis, melhor dizendo, pela mudança do Vitória naquele momento. Não sei o porquê Everaldo não entrou. Ele apenas utilizou um zagueiro que ele próprio justificava que perna esquerda, o Reinaldo, e que tem pouquíssima qualidade, isso é fato, e o Bruno Vini ficou no banco e não entrou. São coisas que não se pode dizer o porquê, porque a imprensa hoje não tem acesso aos treinamentos, as informações são muito restritas, mas, em síntese, a situação do Vitória é delicadíssima, ainda tem outros agravantes. O Criciúma tem 2 jogos a menos, o Cuiabá tem 1 jogo a menos. Se eu não me engano, o Grêmio tem também 2 jogos a menos. Olha só a realidade, porque esses números ainda não são reais.
Porque só depois que igualar todas as equipes com a quantidade de jogos, que você vai ter realmente uma ideia exata. Lá em cima também, né? Agora, por outro lado, é o seguinte, independente de tudo isso que nós falamos, e nós que já vivemos no futebol há muitos anos, o Vadão era a referência em relação a isso. Independente dos adversários, o Vitória tem que atingir uma linha de corte que se utiliza muitos 45 pontos, pode ser até um pouco menos. Se não atingir, de nada vai adiantar o resultado dos adversários. Ele tem que fazer a parte dele. Contra o outro. E agora, a situação do Carpini é delicadíssima, porque vem o emocional, o Xavier está aqui, o Ronaldo está aqui, caras que jogaram muito tempo futebol. Numa hora dessa, você tem que ter lideranças que dê suporte àqueles mais jovens, para incentivá-los, mas não é fácil. A autoestima baixa, a confiança baixa, o torcedor já não tem mais o que fazer, porque ele faz a parte dele, vai no estádio, incentiva, mas não vê os resultados. E sem qualidade técnica, não tem nenhum treinador que faça milagre. Vai pegar dois não tem times. jeito. A gente entende essa questão de todas as dificuldades reais, né, do Vitória aí nessa retomada aí para a Série A, financeira principalmente. A questão também estrutural ali de escolhas de peças. Se a gente parar para analisar, o Vitória contratou bastante. 20 e tantos as contratações que a gente está questionando se foram acertadas. De repente, contratasse um terço mais jogadores com muito mais a entregar nesse momento. O critério foi errado. Eu respeito muito todo jogador. Eu sempre digo que não existe essa questão que muitos falam, detestam. O jogador é ruim. Não. Existe jogador de prateleira diferente. Existe jogador bom pra caramba de Série C, bom pra caramba de Série B e bom pra caramba de Série A. Não existe jogador ruim. Existe jogador que às vezes é colocado na prateleira errada. E eu acredito que o Vitória precisa acertar, trazer esses jogadores daquela prateleira lá de cima mesmo, dos tops, para que comecem a dar confiança aos que estão aí. Existem bons jogadores sim no Vitória, a gente não pode desprezar bons jogadores, mas o Vitória está num momento mental muito delicado. Você vê até a entrevista sem tanto entusiasmo, sem tanta força do próprio treinador. O técnico Thiago Carpini já. Que é normal, porque ele está vendo o prognóstico, ele está analisando. Os próximos 2 jogos do Vitória não é brincadeira, né? Contra os 2 melhores times do Brasil. Então, o cara começa a analisar todas essas considerados, questões. pelo menos. Então, a gente precisa entender que o Vitória precisa, sim, ter a competitividade para esse elenco como principal característica. Tem que ser jogadores aguerridos, que brigam. E, infelizmente, alguns jogos, sempre que deixam de fazer isso, o resultado fica mais distante, porque, tecnicamente, a gente vê uma disparidade muito grande.